E aí, gente, bom dia. Como é que vocês estão? Tudo mundo bem? Tranquilo? Então, hoje vamos dar continuidade que essa que é a aula 2 sobre como investir em ações, quais os melhores investimentos. Na primeira aula a gente abordou o primeiro indicador, que foi o DY, que é dividendo yield, né, que é quanto a empresa ela está disposta a pagar anualmente para um acionista por cada cota adquirida. O segundo indicador que nós vimos também foi o PL, que é o preço sobre o lucro, que isso é um indicador que ele dá na verdade não é um percentual, é um indicador que mostra aproximadamente quantos anos você demoraria para ter o retorno daquele valor que você para aquele valor que você investiu, perfeito? E o terceiro indicador que nós vimos foi o P sobre VP, que é o preço sobre o valor patrimonial. Aqui ele está querendo dizer é um indicador que mostra indicador de preço, se você está comprando aquela ação barata ou acima do preço, perfeito? E por último, nós vimos também o VPA, que é o indicador também de preço que mostra o valor ideal que aquela ação deveria estar custando naquele momento. Então, por exemplo, aqui, ó, Banco do Brasil, uma ação hoje está custando R$ 31,95, perfeito? Então vamos lá, o dividendo. Hoje, para um acionista, no caso uma pessoa que compra uma cota do Banco do Brasil de R$ 39, ele vai pagar, essa empresa, Banco do Brasil, ela está disposta a pagar 13% ao ano de dividendos, perfeito? Isso aqui é o PL, é o indicador do tempo, que ele mostra aproximadamente quanto tempo você levaria para ter um retorno sobre aquele valor que você investiu, que está uma média de 3 anos e meio, perfeito? O PVP, olha aqui o PVP, ó, tá ótimo. Esse PVP aqui, ó, indica que você está comprando essa ação abaixo do preço, perfeito? Aqui você está comprando com 40% de desconto. Lembrando, o PVP, para ele estar igualado, precisa estar em 1, certo? Quando você compra uma ação que esse PVP esteja superior a 1, imagine que ele esteja em 2, você está comprando o dobro do preço essa ação. Então aqui ele está inferior a 1, no caso você já está comprando com desconto. E por último aqui que nós vimos foi o VPA. Esse aqui ele mostra o valor ideal que essa ação deveria estar custando. Exemplo, hoje Banco do Brasil está custando R$ 39, perfeito? O VPA mostra que o valor ideal dessa ação deveria estar custando R$ 53. Então, se você comprar essa ação hoje, você pode estar comprando ela em promoção. Esse indicador indica que ela pode subir para esse valor que é a qualquer momento, porque o valor patrimonial dela é isso aqui, ó. Hoje uma ação deveria estar custando R$ 53, então são boas oportunidades, perfeito? E hoje, deixa eu só colocar aqui no histórico aqui, que é para mim falar sobre os 4 indicadores que hoje nós vamos abordar. O primeiro é a dívida líquida. O que é essa dívida líquida? É uma dívida, é a dívida, né? Para mostrar se a empresa ela está endividada ou não. Perfeito? Se ela consegue pagar a dívida dela, se ela tem se ela tem aquela probabilidade de continuar se endividando, certo? Então, no caso, banco, o setor bancário, é muito difícil você pegar um banco, por exemplo, Banco do Brasil, ele não tem dívida. A dívida dele é completamente zerada. Pode puxar o histórico aqui, ó, desde 2013, ele nunca teve dívida. Pelo contrário, ele tem dinheiro em caixa. Então basta você descer aqui embaixo aqui, ó, que a gente consegue ver, ó, dívida bruta, zero, não tem absolutamente nada. Disponibilidade, ele tem hoje 50 bilhões disponível em caixa. Dívida líquida, não tem nada. E hoje o patrimônio líquido hoje do Banco do Brasil é de 153 bilhões. Então, perfeito, então. Banco do Brasil não tem dívida. Aqui, ó, eu separei aqui a Magazine Luiza, que foi a ação que nós abordamos no primeiro vídeo, né, que eu falei sobre ela, que no caso é uma ação que eu não compraria, porque os 4 primeiros indicadores que nós vimos, que é dividendos, o PL, o P sobre VP e o VPA, não está nada interessante, né? Mostra que a ação está caro e que a gente vai... E outra, ela também não paga dividendo. Então vamos ver que a dívida líquida dessa empresa. Olha aqui, 0,47. Até que não está mal a dívida líquida dela. Porque se esse valor aqui estivesse 1 ou superior a 1, aí no caso a empresa está completamente endividada. Isso aí está querendo dizer que ela já tem que recorrer talvez o seu valor patrimonial para pagar essa dívida. Então hoje ela está com 0,47, isso aqui em percentual pode ser uma média aí de
talvez 30% do seu valor em caixa hoje, perfeito? Então ela consegue pagar essa dívida perfeitamente. Aqui na prática, ó, é mais ou menos assim, olha aqui. Dívida bruta hoje da Magazine Luiza é de 7 bilhões, perfeito? Ela tem hoje disponível em caixa 2 bilhões, então ela consegue pagar a dívida e sobra aqui ainda para ela 5 bilhões de dívida, perfeito? Ok, então a empresa está endividada. Sim, ela tem uma dívida superior ao que ela tem hoje disponível em caixa, perfeito? Mas se ela recorrer o valor patrimonial dela, ela consegue pagar. Perfeito? Ela consegue pagar essa dívida e ela tem ainda 5 bilhões que ela pode jogar para cá disponível para ela dar continuidade no negócio dela, né? Então, se tiver uma mudança de cenário, se ela começar a queimar o patrimônio dela, ela consegue pagar essa dívida. Perfeito? Então, eu não acho muito interessante, porque isso aqui já vai comprometer 50% do valor patrimonial dessa empresa. Então, não é interessante isso. Perfeito? Seria interessante, imagina, se essa dívida aqui fosse de 5 milhões e ela tivesse esse valor aqui patrimonial de 10 bilhões, aí sim seria interessante, porque é um valor que está bem inferior ao seu valor patrimonial. Então, Magazine Luiza, mais um motivo então para a gente ficar fora, perfeito? E vamos olhar aqui por último, essa empresa, companhia aérea, que é a Azul. Olha hoje aqui a Azul. Quando vemos aqui dívida, aqui não mostra nada, perfeito, mas vamos olhar aqui no relatório como que está isso. Hoje, a companhia aérea Azul, ela tem uma dívida de 23 bilhões. 23 bilhões. O que, que ela tem disponível? Somente 1 bilhão. Olha só, então ela tem uma dívida bem superior ao que ela tem hoje disponível em caixa. Isso aqui é muito ruim para uma empresa que está completamente endividada e pode ir à falência a qualquer momento, porque se ela pega o valor disponível que ela tem hoje, se ela paga aqui, ó, vai sobrar somente, na verdade, ela vai continuar devendo ainda, né, 22 bilhões. E se ela recorrer o valor patrimonial, ela não tem nada. A empresa não tem absolutamente nada, 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 nada no valor patrimonial. Então é uma empresa que está completamente endividada. Então é uma empresa para a gente fazer atenção, perfeito? Então o segundo indicador que a gente vai abordar, nós abordamos aqui a dívida líquida. Espero que esteja ficado claro para vocês. E segundo, a gente vai abordar liquidez corrente. O que é essa liquidez corrente? Isso aqui mostra o que a empresa ela tem hoje em caixa a curto prazo. Exemplo, imagina se aconteceu algum imprevisto ali, uma dívida, alguma dívida, né, para a empresa pagar o Banco do Brasil, ele consegue pagar tranquilo, porque ele tem 12 vezes mais esse valor aqui disponível no caixa. Agora imagina, quando você pega uma empresa, você olha essa liquidez corrente, que ela esteja inferior a 1, ela não consegue. Se acontece uma dívida ali com ela a curto prazo, ela vai ter que recorrer ao valor patrimonial dela. Então ela vai se endividar mais ainda. Então é muito importante fazer atenção nessa dívida líquida aqui, é muito importante. Quanto maior for esse número, melhor. Mostra que a empresa ela tem liquidez, ela tem dinheiro em caixa, ela consegue bancar com qualquer imprevisto que acontecer com ela. Perfeito? Então, é um indicador também muito importante para a gente estar sempre levando em consideração. Vamos lá olhar Magazine Luiza. Só um momentinho, deixa eu puxar aqui o histórico dela. Tá aqui, ó. Liquidez corrente. Olha aqui, Magazine Luiza hoje. Olha só a diferença do Banco do Brasil, né? Hoje ela tem uma liquidez corrente aqui de 1,5. Então, no caso, se acontecer algum imprevisto a curto prazo, ela consegue pagar e sobra ainda 0,5%, e sobra ainda a metade ali para ela quitar outra dívida, né? Se caso aparecer alguma dívida. Se esse valor aqui estivesse inferior a 1, imagina se tivesse aqui 0,58, ela não teria dinheiro suficiente para pagar essa dívida, certo? Vamos olhar aqui a Azul. A Azul acredito que esteja feio, viu? Liquidez corrente, olha aí, ó, da Azul. Você viu? Ela não tem absolutamente nada em caixa. Então, qualquer imprevisto, essa empresa aqui, vamos usar aquele famoso termo, ela está sendo segura somente pelo um fio de cabelo. Somente pelo um fio de cabelo, viu? Qualquer imprevisto que acontecer, ela não tem dinheiro suficiente para pagar essa dívida. A liquidez corrente dela está muito baixa. Então, faça atenção. Essas ações não é bom vocês investirem.
Gente, eu peço para vocês ir se inscrever no canal, deixa o like nesse vídeo, assim vocês vão ajudar esse canal. E logo também no final desse vídeo eu irei falar quais os setores melhor para você estar investindo e comprando as suas ações. Perfeito? Existe mais de 4 setores, na verdade, né? Que são setores consolidados, são setores de alta rentabilidade, como setor bancário. Por exemplo, a gente viu ali Banco do Brasil. É um setor que paga bons dividendos, o preço sobre o lucro, que no caso o retorno que você tem naquela ação é rápido, não é muito demorado, é uma empresa que não tem dívida, e assim vai. São a gente pegando esses indicadores aqui, fazendo a junção, analisando ele em grupo, nós vamos ter bom resultado, vocês vão fazer boas escolhas para comprar as ações de vocês, perfeito? E não deixe de colocar também em prática, coloca sempre em prática isso que vocês aprendem, não deixe de colocar em prática. Vocês viram que com R$ 2, com R$ 10, com R$ 30, vocês conseguem comprar uma ação. Então, vocês ficam arrumando desculpa, desculpa. E quanto antes vocês começarem, é melhor vocês vão ver o resultado. Na verdade, uma semente, se você planta ela hoje, é impossível dar uma árvore amanhã frutífera, cheia de fruto. É impossível. É necessário passar por um processo completo. Planta essa semente hoje e pensa a longo prazo, que você terá bons retornos. Então, por último aqui, para a gente concluir, eu irei falar sobre a margem líquida da empresa, que isso é muito importante, é o lucro líquido, ela pagando o funcionário, os impostos, todos os gastos necessários que uma empresa tem e o que sobra para ela. No caso, o Banco do Brasil hoje, a margem líquida hoje está em 12%. É uma margem boa, dá para a empresa se consolidar, dá para a empresa ir embora. O que é essa margem líquida na prática? Imagina, vamos imaginar aqui que você é um revendedor de carro, você compra carro para vender. Então você foi lá, comprou um carro de R$ 50.000, perfeito? Investiu R$ 50.000 para comprar um carro. Então você foi buscar esse carro aqui em outro estado, você teve alguns gastos ali, vamos colocar que você gastou de combustível aí R$ 5.000. Gente, é somente exemplo, viu? Então você teve mais outros gastos também, troca de documento, enfim, etc. Ao total, você teve aqui um gasto bruto aqui de R$ 10.000. Perfeito? Então esse carro aqui, se você comprou de 50 com mais 10, já para R$ 60.000. Então vamos lá então. No final de conta, todos esses gastos que você teve, arrumou documento e etc. Então você foi lá e revendeu esse carro. Você conseguiu revender ele por R$ 100.000. Então, aqui nessa negociação que você teve um lucro de 40%. Por que 40%? Você teve um lucro aqui de 40%. Lembra que você investiu 50 mil, os gastos necessários foram para 55 e mais 10 mil. Ah, não, ao total 10 mil, né? E no caso seria 5 mil aqui de gás de combustível, mais 5 mil de documentação e etc. Totalizando aí R$ 10.000. Então você pagou total R$ 60.000 com esses gastos e você conseguiu revender aqui por 100 mil, você quase dobrou esse valor, então você fez 40% de lucro. Então, essa margem aqui mostra o quanto a empresa consegue fazer essa margem líquida dos produtos que ela vende, perfeito? Então, o Banco do Brasil tem essa margem de 12%. Vamos comparar aqui Magazine Luiza, olha aqui, Magazine Luiza está tendo prejuízo, então não é bom. Então, mais um indicador aqui péssimo para você cair fora dessa empresa, Magazine Luiza. É uma margem muito baixa. Por que essa margem é tão baixa? Lembrando, é uma empresa, primeiro, é um setor de varejo que tem muitos concorrentes, então ela precisa liquidar alguns produtos, baixar o preço, fazer promoção e acaba que essa margem aqui vai caindo, né? Tem que vender num preço muito justo. Então, olha aqui, é uma margem muito baixa, eu não compraria. O ideal, essa margem esteja superior a 7. Perfeito? O ideal superior a 7. E vamos olhar aqui por último a Azul, somente prejuízo. Olha só que coisa feia. Teve lucro aqui em 2017 de 6%, mas o restante somente prejuízo. Gente, é isso aí. Eu irei deixar para o próximo vídeo quais os 4 setores mais importantes para você investir em ação, para esse vídeo não ficar tão longo, perfeito? Deixa o like, não se esqueça de se inscrever no canal. Forte abraço e tamo junto. E coloque em prática, já faça a sua primeira compra da sua primeira ação, perfeito?